Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 13. Efésios capítulo 6, a partir do verso 13. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nos abençoe e nos dê a tua graça, que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Clamamos, Pai, pedindo o teu auxílio, meu Senhor, nosso coração, e que o Senhor Deus nos dê entendimento e aplicação para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. Eu quero relembrar aqui o princípio básico para ouvirmos a palavra. Nós estamos diante da inerrante Escritura Sagrada. Por quê? Nós estamos diante daquela que foi escrita para chegar até nós. Este texto, todos os livros, eles foram atacados, muitas vezes perseguidos ao ponto de serem queimados em praças públicas. Pessoas foram presas, homens foram aprisionados porque encontraram uma Bíblia consigo. Quando lemos a palavra, nós cremos, estamos lendo a Escritura Sagrada que foi gerada através do Espírito Santo, trazendo inspiração a homens separados por Deus para nos abençoar. Essa palavra tem o poder de gerar no nosso coração fé. E essa fé, eu estou falando de literalmente, quando você abre a palavra de Deus e você com o coração sincero, quebrantado, arrependido dos seus pecados, você lê a palavra e crê que a palavra de Deus, ela é alimento para a sua vida, você obterá o sustento espiritual, aonde os seus olhos serão abertos, sua vida resplandecerá para a glória de Deus. Então, nós estamos diante de um trecho que nós precisamos nos apegar a ele e, ao nos apegar, nos lançar em fé para a glória de Deus. Como assim? Na última quarta-feira eu falei sobre o primeiro item da armadura, que é cingir os lombos com a verdade. Verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. No domingo, nós abordamos um pouco mais, quando nos aprofundamos no texto de João, no capítulo 14, a partir do verso 1 até o verso 6, basicamente, aonde Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos ouvido que a palavra de Deus se manifestou e habitou entre nós, o verbo vivo. Então, a verdade. Quando nós pensamos a verdade, normalmente quando eu estou recapitulando mensagens anteriores, eu gosto sempre de trazer algo que eu não disse na mensagem anterior. Quando nós falamos cingir os vossos lombos com a verdade, qual é a verdade que traz impacto para a nossa vida? Eu vou repetir. Qual é a verdade
que transforma as nossas vidas em uma resistência contra o mal. Qual é a verdade? E aí vem a resposta. Quando nós falamos cingir os lombos com a verdade, lembra que eu falei com os irmãos sobre a verdade? Aqui é considerado um cinto. E o cinto era onde a espada ficava embanhada, ficava empendurada, melhor dizendo. Então, nós todos já vimos uma pessoa utilizando da palavra de Deus e alguém ao redor reprovando, dado a conduta controversa. Pessoas que não tinham uma vida transformada, arrependida dos seus pecados, proferindo ou talvez pregando a palavra de Deus. E alguém questionando, deturpando ou desprezando, melhor dizendo, aquele que está pregando, porque não há verdade nele. Seu testemunho não é verdadeiro. Sua vida não está separada para Deus. E publicamente pode muitas vezes ser visto isso. Então, quando nós pensamos no cingir os lombos com a verdade, nós estamos falando de alguém que está segundo Jesus Cristo, ao ponto tal de que quando profere a palavra de Deus, está apto para usar a palavra do Senhor. E como eu disse, eu gosto sempre de recapitular trazendo algo que não falei a última vez. Qual é a verdade que transforma as nossas vidas em uma resistência contra o mal? Transforma as nossas vidas para aptidão no resistir à batalha espiritual contra as hostes celestes, as hostes malignas que atuam nas regiões celestes. A verdade de que o homem é pecador, nós somos pecadores, e Jesus Cristo morreu para redimir os pecadores, o qual eu sou o primeiro deles. E aí eu estou falando na ótica de que cada um deve dizer. Como assim, pastor? Lembra que antes de tirar a trave do olho do teu irmão, antes de tirar o cisco no olho do teu irmão, deverias tirar a trave do teu olho? Lembra dessa palavra de Jesus? Ou seja, aquilo que você está apontando, o pequeno cisco no olho dessa pessoa, em você é uma trave enorme, é uma grande madeira, não é um cisco. Por quê? Porque a pior destruição é quando alguém pecador está apontando para o pecado de outra pessoa. E não é ele o maior dos pecadores. Como assim o maior dos pecadores? Só você pode se arrepender pelos seus pecados. Cristo, somente Ele poderia resgatar você dos seus pecados. Mas quando nós pensamos no pecado, o pecado não está acolá, não está naquele ali. O pecado, em primeiro lugar, está em mim, e eu sou o maior dos pecadores. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, quando proferiu isso, ele estava, é claro, se referindo à sua trajetória de pecados, que consentia na morte de cristãos, aprovava a perseguição contra eles, e ele mesmo era o principal perseguidor. Mas é claro também, Paulo estava falando sobre o profundo reconhecimento dos seus próprios pecados. Então, qual é a verdade que fortalece as nossas vidas para resistir ao mal? A verdade que eu sou nascido em pecado e em Jesus eu fui resgatado por Deus por meio do sacrifício do seu Filho. Essa verdade te dá condições de manusear a espada, te dá condições
de embainhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cingir os vossos lombos com a verdade. O que é que o mal não respeita? Os que cometem pecado, pois são dele. Quem pode ter autoridade para resistir ao mal? Quem habita na luz, como ele na luz está, o Senhor. Muito bem, mas o texto segue dizendo: vestida a couraça da justiça. Aí, como eu já havia dito em outra oportunidade, eu tenho proferido isso há bom tempo. A palavra justiça aí, no texto grego, significa dikaiosune, que significa modo de vida que agrada a Deus. A couraça da época dos romanos, inclusive Paulo aqui está citando toda a indumentária, citando a indumentária de guerra, na semelhança da indumentária de guerra dos romanos. Eles tinham uma couraça. Essa couraça era feita de um material resistente a golpes, a uma flecha. Resistia muito mais do que a pele humana. Não era semelhante ao escudo, mas resistia muito mais do que a pele humana ou qualquer outra coisa sobre a pele. A couraça. A couraça, ela cobria os órgãos vitais do corpo. Até hoje, quando você observa um policial, ele utiliza de um colete que vai cobrir os órgãos vitais. O que são os órgãos vitais? Principalmente o coração. O coração é o principal órgão que é protegido com o colete. Hoje, a couraça é o colete em se tratando de algo que protege. Muito bem. Então, eu gostaria de analisar quando eu sei que eu estou usando a couraça. Muito bem. Couraça, aqui, diz vestida a couraça da justiça. Eu gostaria de observar com você quando eu sei que estou vestido com a couraça da justiça. Vamos observar? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos o verso 33 do capítulo 6. Versículo 33 do capítulo 6. Encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. O que é que o texto está falando? É claro, nós temos que ler os versículos anteriores. O texto está dizendo o que é que nós não devemos ter em nossa vida. O que é que não devemos ter? O que é? A ansiedade. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não está aqui, está no verso 34. Portanto, não vos inquieteis, ou não andeis ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Vamos ler os versos anteriores. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Então o texto está dizendo: não andeis ansiosos. Pelo quê? Pelo que haveis de comer, beber e vestir. O versículo seguinte, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou uma hora, ou um tempo, ou alguns minutos? Verso 27, já lemos, verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram tais coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que primeiro eu tenho que fazer? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note aqui, normalmente nessa hora alguém diz assim: pastor, o senhor está dizendo que o crente não pode ser ansioso? Meu irmão, você vai encontrar um monte de crente ansioso. Um monte. Vai encontrar quem toma até remédio, não é? A pessoa toma remédio controlado, você vai encontrar. O que Jesus está propondo é que você tem que sair disso. Como é que vai sair disso? Eu vou orar agora e você vai parar de tomar o remédio, é assim? Não. Você vai aprender a confiar em Deus. Em resumo, você vai mudar o foco. Meus irmãos, a cura da ansiedade. Mude o foco. Tire o foco, a ênfase, desvie o seu olhar daquilo que você não pode mover, que é o dia de amanhã. Pastor, isso é bíblico? Está aqui, acabamos de ler. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Uma pessoa inquieta: como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Será que amanhã? Será que amanhã? Será que amanhã? Será que eu vou ter? Será que eu vou ter? Será que eu vou ter? Será que eu vou comer? Será que eu vou comer? Será que eu vou comer? Desculpa, é cansativo, né? Pois é, meu irmão, é isso. Agora me diga, uma pessoa que está assim na mente dela, a 1000 por hora, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Quando? Mês que vem. Mas como assim mês que vem? Não, porque é uma prova de um concurso que eu vou fazer o mês que vem. Espera aí, mas hoje é 30 dias antes. Imagine agora essa pessoa amanhã, você procura ela, a gente: fulano, parece que você está meio aéreo, meio preocupado. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Conseguir o quê?
passar na prova. Quando? Daqui a 29 dias. Meu Deus, falta ainda 29 dias. Aí no outro dia você encontra a pessoa tudo de novo. Em resumo, o que Jesus está dizendo é que quem coloca os olhos preocupado com o dia de amanhã, não consegue buscar hoje, não consegue buscar agora o reino de Deus e a sua justiça. Qual a cura para a ansiedade, irmãos? Tirar os olhos do que eu não tenho controle. Você não tem controle pelo que vai acontecer amanhã ou depois. Mas você pode tomar a decisão agora de buscar com todas as suas forças o reino de Deus e a sua justiça. A palavra grega para justiça aqui é mais uma vez dikaiosune, que um dos sinônimos é modo de vida que agrada a Deus. O que é o modo de vida que agrada a Deus? Deus olha para você e Ele se agrada do que Ele vê. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Abra sua Bíblia, deixa marcadinho aí Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia no texto de Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. A partir do versículo 6. Todos encontraram? Amém? Todos estão comigo aqui? Jó capítulo 1, versículo 6. Versículo 5. Não, é o 6 mesmo, desculpa. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vamos ler junto aqui na tela. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, note aí, o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Notaram? Que teme a Deus e se desvia do mal. O Senhor Deus aqui afirmou que Jó era uma pessoa que ele se agradava. Não há ninguém na terra como ele. Deixa eu falar um pouquinho com você aqui, Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Uma pregação como essa aqui, se você lança ela agora na internet, se eu estivesse agora pregando em uma live com 2.000 pessoas, de alguma forma eu tivesse ali aquelas pessoas ouvindo e podendo digitar alguma coisa. Você sabia que uma parte diria: não creio que exista alguém assim. Jó era uma fábula. Outro diria: impossível ser essa pessoa. A Bíblia não é a verdade. Tudo isso é mentira. Por que eu estou citando isso? Tudo isso é o que você vai ser bombardeado lá fora. Convivendo com as pessoas, caminhando entre os lugares, você será tentado a viver de qualquer jeito. E uma coisa a Bíblia está deixando muito claro para nós: nós precisamos ter o alvo, que é ouvir o Senhor proferir uma palavra dessa a nosso respeito. Pastor, agora como é que a gente vai viver atrás de ouvir uma palavra dessa?
muito simples. Você vai olhar para Cristo e vai dizer todos os dias que o seu alvo é ser um discípulo genuíno de Jesus Cristo. De forma que Deus, quando olha para você, Ele vê um discípulo. Pastor, mas eu pequei hoje. Em seguida que você pecou, a recomendação é você se consertar. Portanto, você tropeçou e logo se corrigiu. Se você, pastor, mas eu caí. Se você caiu, permanece caído. Não, aí não. Então você corrigiu. Você tropeçou e logo corrigiu o seu andar. Se você tivesse permanecido caído, aí sim. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem. Quem é que não vai proferir uma palavra dessa? Meu irmão, eu já ouvi. Pastor, ninguém é perfeito, pastor. Eu digo, quem foi que falou que nós somos? Jesus é. E Ele é o nosso grande alvo. Ele é quem enche os nossos olhos. Você não, mas Ele é. Então, tire a visão de você mesmo e coloque sua visão nele. Você lembra quando você começou a ficar muito com uma pessoa, seja no seu trabalho ou na sua casa, alguém passou a influenciar você e você tem alguma admiração por essa pessoa. O que naturalmente acontece? Você vai estar com um jeito de falar da pessoa, você vai pegar o jeito de falar, o jeito de se portar, e de repente alguém vai dizer, você parece fulano falando. Alguém aqui já passou por isso? Em alguma fase da vida? Pois é, quem não levantou a mão não lembra, mas já passou também, né? Pastor, só não deixa passar ninguém. Mas rapaz, você é ser humano igual todo mundo. Você em algum momento você admirou alguém e pegou para você algo daquela pessoa. Nós somos como que uma esponja. Portanto, trate de estar conectado com Cristo. Então, quando nós olhamos essa palavra escrita em Jó, capítulo 1, isso deve encher os nossos olhos, que Deus quer olhar para os homens. E Ele quer encontrar fidelidade, por isso que Ele mandou o seu Filho. Por isso que nós nos tornamos discípulos. Meu irmão, em nome de Jesus, esse deve ser o nosso alvo. Então, veja bem, como que a pessoa, se você usa remédio, se você tem problema de saúde, você vai aprender a estabelecer o foco seu foco está em Deus, e você vai declarar a libertação da sua mente, de forma tal que chegará um ponto que você retornará no médico, e ele é que vai tirar o remédio. Se Deus sarou sua mente e seu coração, você será abençoado, abençoada por Deus. Agora eu quero deixar claro, irmãos, pastor, e se o senhor conviver com alguém que tem ansiedade, naturalmente, normal, eu sou conhecedor de que o que foi fácil para mim não é fácil para o outro. Eu sou conhecedor disso. Agora, o que eu não recomendo? Você declarar que você é mais fraco e permanecerá sempre assim. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. O que é que eu estou pregando? Eu estou dizendo claramente, o Senhor Deus quer fortalecer você e tirar você daí. E não diga que você não tem condições, porque a força não vem de você. Aliás, todo mundo que diz isso está dizendo, vou permanecer aqui, porque não entendeu. Não é você, se fosse você estava fácil. Vai lá e realiza então. É do Senhor que vem o combustível. Pastor, mas se for para viver minha vida toda assim, meu irmão, eu também creio que há pessoas
que demorarão mais. Mas eu nunca vou dizer para ela, se contente com isso. Nunca vou dizer. Do mesmo jeito que eu nunca vou dizer para alguém assim, eu fosse você, se separava dessa pessoa no casamento. Não sei se você sabe, né? Um pastor só pode recomendar a separação de um casal, de recomendar para uma senhora se separar, um senhor, se houver risco de vida. Somente aí. Tirando essa parte, nós sempre vamos recomendar salvar o casamento. Sempre. Pastor, mas o senhor não está por dentro do problema. Meu irmão, o casamento é uma instituição sagrada. E nós vamos sempre recomendar perdoar e restaurar. E ser como Cristo. Não é perdoar e continuar no pecado, não. Continuar bagunçando, não. Não é perdoar e continuar eu. Não, não, não. É perdoar e restaurar Cristo em nós. Aí sim. Casamento, o homem deve ter o alvo de fazer a esposa feliz. E a esposa deve ter o alvo de ser instrumento de Deus para fazer o homem feliz. Aí imagina os dois se encontrando com o mesmo propósito. É bênção pura. Então eu tenho a alegria de dizer, irmãos, eu nunca disse para alguém assim, se separe. Nunca disse. E que Deus tenha misericórdia de mim. Que eu nunca fique fora de mim mesmo, fora do propósito do Senhor, melhor dizendo, para dizer uma besteira dessa. Né? E aí eu acho até legal falar isso aqui publicamente. Se você ouvir qualquer um falando uma coisa dessa, a pessoa está mentindo. Pode dizer, o pastor disse, é mentiroso. Seu mentiroso, sua mentirosa. Que é isso, pastor? É mentira mesmo. Por quê? Porque quem compreende o que a Bíblia diz sobre o matrimônio, entende o que eu estou dizendo. Matrimônio é coisa santa. Pastor, mas se a pessoa decidir? Se a pessoa decidir, ela é livre para decidir. Mas eu, pastor, chamado por Deus, não vou dar um conselho desse, porque a Bíblia não permite eu fazer isso. Não permite. No entanto, Deus não obriga ninguém a nada. Ficou claro? Por que eu estou citando isso? Porque eu estou falando sobre o modo de vida que agrada a Deus. E isso envolve como nos relacionamos no casamento, com os filhos. Isso envolve como lidamos com as coisas. E aí você vai estudar Jó, você entende por que ele agradava ao Senhor. Olha o que Jó fazia sobre os filhos. Jó fazia, quando eles faziam banquetes na casa dos homens, né, eram 7 homens e 3 mulheres. Quando eles faziam banquetes e convidavam as irmãs, Jó reunia todos eles e sacrificava ao Senhor um sacrifício referente um após o outro. Diz o texto em Jó capítulo 1, que Jó pensava, pode ser que eles tenham cometido pecado. Em outras palavras, pode ser, quando a palavra pode ser está usada, é porque no coração pode ter acontecido um pecado. A lei vai chamar de pecados ocultos. O que significa isso? Na visão de Jó, eles tinham um testemunho, portanto, não havia nada da conduta que gerasse o sacrifício, mas poderia ser que eles tivessem cometido algum pecado. O que o texto está mostrando? Que Jó sabia a responsabilidade dele como sacerdote sobre sua casa, sobre seus filhos. Se você estudar toda a Bíblia, você vai ver
que sempre é essa a missão que Deus deu ao homem. Como ele lidava com a esposa, da mesma forma. E pastor, mas aí agora quero ver se eu sair dessa. O homem disse para a mulher, né? Ela disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó disse para ela o quê? Tu falas como uma louca. Nu eu vim, nu voltarei. O que Jó disse? Eu não tinha nada, e eu não vou levar nada. Essas são as características do coração de Jó, irmãos. Por que Deus falou bem de Jó? Porque o coração dele não estava nas coisas dele. Perdeu todos os camelos, todos os bois, todas as ovelhas e todos os filhos. Diz o texto, e mesmo com tudo isso, em outras palavras, Jó não pecou contra Deus. Pastor, mas isso aí, ele não pegou pesado com a esposa, não? Não, meu irmão, ele botou ordem na casa dele. Ele botou ordem. Em outras palavras, não fale uma palavra dessa. E logo ele estabeleceu a ordem. Eu vou dizer para você que Jó foi o cabra macho. Por quê? Porque ele passou tudo que ele passou. E ele não largou a esposa mediante tudo que aconteceu. E quando ele recobrou a riqueza, ele teve mais 10 filhos com a mesma mulher. Ele poderia dizer assim, né? Rapaz, agora que eu estou 2 vezes mais rico, eu vou dar as contas dessa velha. Essa daí está prestando mais não. Não está vendo? Conversa. E ele poderia ter feito essa lambança, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele tem 10 filhos novamente com aquela esposa. Este homem era íntegro e reto, que sabia o valor da família. Modo de vida que agrada a Deus. Me diga uma coisa, se Jó fosse preocupado com o que havia de vestir, comer e beber, ele teria facilmente, provavelmente, pecado ou não? Ele certamente ficaria desesperado. Eu tenho que ler o texto, né? Não tem como. Vamos aí rapidinho, meus irmãos, só vamos ler o texto. Eu proferi, mas eu creio que é melhor lermos, porque o que eu estou dizendo é algo muito forte, muito pesado. Muito pesado. Diz o texto a partir do verso 20. Logo após ele ter perdido tudo e também seus filhos, diz o texto, Jó, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Note aqui, ó, adorar significa o quê? Se prostrar com o rosto em terra, né? Se ele fosse uma pessoa ansiosa, o ansioso aqui de Mateus, qual é? A preocupação com o que eu vou comer, beber e vestir. Você já ouviu falar dos ricos que perdem tudo e se matam? Quem aqui já ouviu falar? Perdeu tudo, se não se matou, mas se enveredou pela bebida, acabou com a vida. Eu soube de um que perdeu tudo, matou a família a machadada e depois se matou. Horrível. Por quê? Porque ficou pobre. Por que ele se matou?
Por que matou a família? Certamente, provavelmente, certamente não, que eu não posso saber, eu não sou Deus, né? Mas provavelmente, porque ele não resistiu na mente dele não ter como vestir, comer e beber. Ou pelo menos manter a vestimenta de rico, a comida que ele tinha de um milionário, a vestimenta, a comida e a bebida de um milionário. Então, na mente dele virou uma dor. E ele achou que somente a morte poderia cessar essa dor. Irmãos, a ansiedade pode desviar uma pessoa, dependendo do que lhe aconteça. O que aconteceria com você se agora você ficasse sem sustento total? Ou seja, aquilo que garante você comer, beber e vestir, você ficar sem. Você já viu aquela pessoa que se desviou depois que começou a andar com alguém que é um desviado? Por que aconteceu isso? Porque ela não resistiu palavras como essa. Você está entendendo bem o que eu estou falando? Verso 21, nós lemos o verso 20. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não atribuiu a Deus falta alguma. Os irmãos perceberam? Então, ter faltado o sustento não levou Jó a pecar. Então, o que é que você vai fazer com a ansiedade? Você vai tirar os seus olhos do amanhã e vai focar naquilo que você pode fazer agora. O que é que você pode fazer agora? Buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino? Buscar o reino significa você buscar em tudo na sua vida que o Senhor seja rei. Mas para a sua vida, aqui nesse texto, irmãos, tem o Deus sendo o rei em todos os lugares, em tudo que eu faço, a minha ênfase é Ele reinar. Mas buscar a justiça significa que a minha vida será transformada. E aí o texto diz que eu vou buscar, o texto de Mateus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A dikaiosune, no grego, modo de vida que agrada a Deus. Em palavras práticas, o que acontece quando te falta algo? Essa é a sua realidade. Se alguma coisa ruim acontece e você peca, você ainda não entendeu. Pastor, mas eu até fico calmo, mas eu fico pensando nas besteiras. Meu irmão, isso pode ser falta de doutrina, falta de ensino, falta de entendimento bíblico, falta de visão bíblica. Por quê? Porque esses textos têm que estar na sua mente. Aí na hora que te acontece o mal, que aparentemente você não tem como garantir o amanhã, e nunca pôde mesmo garantir o amanhã, mas você está entendendo? Aí é a hora que você vai dizer: Senhor, assim como Jó proferiu, eu me aposto dessa palavra na minha vida. Porque é o Senhor que dá todas as coisas e não eu mesmo. Eu não tenho condições de mover
nenhum momento só a mais na minha vida. Eu me aposto nessa realidade espiritual. Adão foi criado e já existia tudo de bom nessa terra. Eu me aposto nessa realidade espiritual. Não é Adão que profere, não é Adão que realiza, não é Adão que trouxe para essa terra as riquezas. E o Adão aí que eu estou falando, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, você precisa estabelecer o seu alvo. Você vai buscar a Deus, você vai buscar ser transformado, você vai buscar Deus trabalhar no seu coração. Pastor, eu preciso entender essa palavra. Então esteja conosco nos próximos cultos. E eu quero caminhar com você. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, levante as suas mãos. Na autoridade do Teu nome eu te peço, Pai, um novo tempo sobre a vida dos Teus filhos. Eu te peço o Teu poder estabelecido sobre a casa de cada um. E que o Senhor Deus nos estruture, trabalhe em nós para que nós tenhamos vida e paz, para que nós tenhamos uma estrutura que agrada ao Senhor. Meu Pai, a Ti eu rendo louvores, porque absolutamente eu não trouxe nada para este mundo. Nu eu vim e nu voltarei. Pai, dai-nos essa consciência, esse entendimento de que tudo que temos foi o Senhor que deu. E, portanto, se estamos diante de Ti e se vivemos para o Senhor, nós teremos sim, Senhor, tudo o que precisarmos. Não nos faltará o cuidado. Muito obrigado, Senhor. E agora, na autoridade do Teu nome, eu te peço, Senhor, conduz os Teus filhos a essa maturidade. Conduz os Teus filhos a essa realidade espiritual, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro. E eu declaro, Senhor, as nossas vidas abençoadas. No nome de Jesus. E agora que o amor de Deus